Imagina o seguinte: você, no papel de cidadão e eleitor, pesquisou e conheceu o seu candidato. Você votou e ele foi eleito. E agora? Acabou? O que você pode fazer para continuar exercendo o seu papel como cidadão? Pois é, e isso não vale só se o seu candidato foi eleito, viu? Os 21 vereadores que estarão à frente da Câmara a partir de 2025 devem representar todos que vivem em São José. E para a gente entender o nosso papel a partir de agora, como podemos ser mais participativos, recebemos aqui no estúdio o advogado especialista em direito eleitoral, Marcos Limão. Limão, mais uma vez, seja bem-vindo ao Cidadania em Pauta. Tudo bem, sempre uma alegria colaborar com esse programa, com esse canal legislativo que contribui muito para a construção da cidadania. Perfeito. E, Limão, para a gente começar essa conversa, né? Como que o cidadão deve continuar exercendo o seu papel agora? Como que a gente começa a acompanhar e saber quando pode cobrar o vereador eleito, o prefeito eleito, enfim? Nós temos que fazer uma diferenciação. Existem muitos instrumentos a favor do cidadão para que ele possa participar do processo de construção e execução de políticas públicas. Nós temos os conselhos municipais, nós temos o orçamento participativo, audiências públicas, isso é uma coisa. A outra é em relação à cobrança. A cobrança daquelas pessoas que foram eleitas, elas só podem ser feitas no campo político, não no campo jurídico. Tá? Por que eu digo isso? Porque não existe nenhum instrumento, infelizmente legal no Brasil, que possa combater aquilo que nós chamamos de estelionato eleitoral. Se o candidato promete algo e ele não cumpre, não há nada juridicamente que possa ser feito em relação a esse candidato eleito. Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, onde existe o recall político. Lá existe a possibilidade de interrupção de um mandato eletivo através do voto. Aqui no Brasil, não. Aqui a única maneira de desinterromper um mandato é através de um processo de cassação ou de impeachment. Perfeito. E nós temos a participação da população aqui no Cidadania em Pauta, né, com as dúvidas que são recorrentes no dia a dia das pessoas. Então, vamos conferir a primeira delas. Meu nome é William, sou do bairro da Vila Maria, né? Eu gostaria de saber que tipo de cobrança a gente pode fazer para os vereadores no momento. Que tipo de cobrança, né, Limão? Você falou a respeito, a gente falou da cobrança de forma geral, mas em relação a, como você disse, a um projeto que foi apresentado como proposta, ou outras necessidades, às vezes, seja do bairro, ou algo que a população identificar, né? Se for antes da eleição, a cobrança é por propostas críveis, que sejam viáveis, porque um candidato a vereador ele não pode adentrar a temas sobre droga, aborto, coisas que são de competência de um deputado federal, por exemplo. Se for após a eleição, a cobrança ela pode ser por meio da pressão popular. Cobrar que determinado candidato cumpra as promessas que ele fez. Ou ele participe mais, ele compareça mais à Câmara Municipal e se mostre mais ativo, demonstrando para aquele parlamentar que está sendo fiscalizado que há gente de olho. E o principal prejuízo que ele vai ter é o prejuízo político, no sentido de perder apoio e prestígio para a próxima eleição. Por isso que é tão importante a gente votar de maneira correta, porque se errou o voto, a sua próxima possibilidade de acertar é somente daqui 4 anos. Limão, uma vez que as eleições passaram, os candidatos foram eleitos, qual a melhor maneira de acompanhar o trabalho deles? Olha, a melhor maneira é acompanhando o dia a dia do Poder Legislativo e também, se possível, né, acompanhando o dia a dia dos conselhos municipais, que são órgãos importantíssimos que permitem a real participação da sociedade civil na formulação de política pública e na fiscalização também dos poderes. Nós temos mais uma pergunta da população que também tem a ver com isso, né, com essa questão de que forma cobrar, em que momento cobrar. Vamos conferir? Meu nome é Manuela, eu sou da Vila São Geraldo e eu gostaria de saber se existe algum canal onde eu possa acompanhar o trabalho dos vereadores e do prefeito.
um canal oficial, né? É difícil pensar num canal oficial para cobrança ou para acompanhar. São muitas ferramentas possíveis, né, Limão? São muitas ferramentas. Se for um canal de comunicação televisiva, a própria TV Câmara, que ela exibe cotidianamente a rotina do Poder Legislativo, né? Se for um canal do ponto de vista de gestão pública, sem sombra de dúvida, eu recomendo o Portal da Transparência, porque é lá onde estão todos, pelo menos deveriam estar por obrigação legal, todas as informações referentes ao Poder Executivo, em relação principalmente à receita e despesa, contratos que são realizados. Então, o Portal da Transparência é um excelente meio de informação à disposição do cidadão. Limão, depois que eles foram eleitos, prefeitos, vereadores, eles podem continuar divulgando os seus trabalhos, seja por meio das redes sociais? O que diz a legislação sobre isso? Pode e deve, né? O parlamentar, ele precisa também exibir a sua plataforma, precisa estar em constante comunicação com o seu eleitorado, o seu público, né? E é salutar que haja também essa interação a todo momento, não só no período da eleição. E, Limão, o Matheus tocou num tópico importante, que é a questão da rede social, né, das redes sociais. De que forma o eleitor deve encarar a rede social como um canal de comunicação, seja com o vereador ou com o prefeito, talvez para uma cobrança, ou às vezes para uma pergunta, uma dúvida, que postura o eleitor pode ter, deve ter em relação à rede social? As redes são um excelente instrumento de comunicação, mas nós devemos sempre, nunca esquecer que ali estão as informações que interessam para aquele parlamentar ou para aquele prefeito. Ali você jamais poderá ver um conteúdo crítico, né? Algo que é através da crítica que nós crescemos, mas ninguém gosta de expor seus erros em uma rede social. Então ali ele vai encontrar uma parcela das informações do mundo político, né? E ao mesmo tempo que se também mostra um importante instrumento de cobrança. As manifestações em redes sociais, dependendo do volume, da intensidade, eu já vi ocasiões em que tendem a mudar posturas de parlamentares, posturas de vereadores, decisões que já foram tomadas, que através das redes sociais percebeu-se que não foi bem aceita pelo público e eles simplesmente voltaram atrás. Limão, você falou que as redes sociais acabam se tornando uma importante ferramenta de cobrança. Quais tipos de cobrança a população pode fazer aos prefeitos e vereadores? Por exemplo, uma demanda que aquele município tem no seu bairro. Quais são os tipos de cobranças que se pode fazer para os políticos? Principalmente a cobrança política, cobrança de postura, de cumprimento de promessa, de exigência de moralidade, de probidade. Agora, se for um pedido em relação a acesso de informação, aí são outros instrumentos, aí são instrumentos jurídicos. Nós temos a Lei de Acesso à Informação, que permite qualquer pessoa que tenha interesse possa obter do órgão público a informação que lhe cabe naquele momento. E a gente sabe que tem outros canais, né, além das redes sociais, como a gente citou. Por exemplo, a presença aqui na Câmara, acompanhando as sessões na galeria da Câmara, também é uma forma de estar presente, de conhecer o trabalho realizado aqui no caso dos vereadores, né, Limão? Sem dúvida. E uma parcela expressiva da nossa crise de representatividade, ela é justamente decorrente da ausência de participação das pessoas. O munícipe precisa acompanhar o dia a dia da Câmara. Por exemplo, nós temos, todo ano, vota a lei orçamentária. É no orçamento público que você verifica o que vai acontecer e o que não vai acontecer no município. E as pessoas podem participar. Nós temos audiências públicas sobre o orçamento. É o momento em que o cidadão ele pode fazer constar uma demanda sua para que seja colocada na lei orçamentária. Então, nós só precisamos de maior consciência, educação política e participação ativa das pessoas. Perfeito, Limão. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Cidadania em Pauta. Eu que agradeço, fico sempre à disposição para as mais entrevistas e informações. Ótimo. Matheus, recado passado, né? A gente vê como o nosso trabalho como cidadão, nosso papel como cidadão continua, né, ao longo dos 4 anos. Com certeza. Resumindo tudo isso que a gente falou aqui, o cidadão pode e deve participar da política de maneira ativa, sugerindo, fiscalizando, sempre de olho aí no que acontece na cidade, Marvin. Perfeito.